tarde. Bom, a prescrição de dívidas é um conceito jurídico que define o tempo limite para que uma dívida possa ser cobrada. Ou seja, se o credor não cobrar a dívida dentro desse prazo, ele perde o direito de exigir o pagamento. No nosso dia a dia, isso pode acontecer com contas que ficaram esquecidas, empréstimos ou até impostos não pagos. E hoje vamos entender como funciona esse prazo e o que ele significa para quem tem uma dívida ou para quem precisa cobrar. E para falar sobre esse assunto, nós estamos ao vivo por telefone com o Dr. Júlio Moraes Oliveira, ele que é professor e advogado. Muito boa tarde, Dr. Júlio. Obrigada pela participação aqui na Rádio Justiça nessa terça-feira de carnaval. Muito boa tarde, Ariana. Eu que agradeço mais uma vez o convite da Rádio Justiça. Estou sempre à disposição de vocês. Doutor Júlio, eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes, primeiramente, o que seria essa prescrição de dívidas. Bom, a gente tem que imaginar que todos os direitos que a gente tem, todos eles praticamente, existem um tempo para que eles sejam exercidos. Esse tempo a gente chama exatamente de prescrição. É um tempo que existe para que os direitos sejam exercidos. Hoje, os prazos prescricionais variam de acordo com o tipo de direito que você está discutindo. Então, no Código Civil Brasileiro, nós temos prazos que vão variar de 1 ano de prescrição até 10 anos de prescrição, que é o maior prazo prescricional que nós temos hoje na nossa legislação. E aí, a contagem desses prazos e a quantidade de tempo vai variar muito do tipo de direito que está sendo discutido. Por exemplo, as dívidas comuns, elas prescrevem em 5 anos. A reparação por indenização, a reparação civil, por indenização por dano moral ou dano material, ela tem um prazo prescricional de 3 anos. Então, varia muito do que está sendo discutido para a gente poder saber qual é o prazo específico de cada prescrição dentro dos direitos discutidos. E existe uma diferença no prazo de prescrição entre dívidas de consumidores e dívidas empresariais, doutor? Existe. Isso aí é até uma discussão que tem acontecido bastante no Superior Tribunal de Justiça. Por quê? O Código Civil traz os prazos prescricionais, de certo modo, do próprio direito civil. E como nós temos, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei especial, existe uma discussão se o prazo aplicável à prescrição, por exemplo, de dívidas de consumo é o mesmo do Código Civil ou se é o Código de Defesa do Consumidor. E a gente ainda não tem uma decisão definitiva a respeito desse assunto. A cada hora que passa, o STJ decide que é o prazo de 3 anos, que é o prazo de 5 anos ou que é o prazo de 10 anos. Então, sempre que a gente conversa com algum cliente ou com algum consumidor, a gente sempre orienta ele a tomar a providência o mais rápido possível para evitar o prazo prescricional, exatamente por conta dessa discussão que ainda existe no Superior Tribunal de Justiça. E quais seriam as consequências de uma dívida prescrita para o credor e também para o devedor? Bom, do ponto de vista do credor, significa que o credor não pode mais cobrar aquela dívida que está prescrita. Do ponto de vista do devedor, é que a partir do momento que a dívida se prescreve, ele, de certo modo, fica mais tranquilo, porque se o credor entrar na justiça, ajuizar uma ação, esse credor não vai poder questionar essa dívida do Poder Judiciário. A gente tem que ficar muito claro para as pessoas que a prescrição é uma matéria de discussão jurídica. Então, eu posso ajuizar uma ação de uma dívida prescrita e, mesmo assim, eu posso ganhar essa ação, desde que o devedor ou a pessoa que está devendo não se manifeste acerca da prescrição ou ninguém reconheça a prescrição. Então, a prescrição tem que ser reconhecida também numa decisão judicial. Então, pode acontecer de alguém entrar na justiça e ganhar uma dívida mesmo prescrita, desde que ninguém lembre ou que ninguém reconheça que houve prescrição naquele período ali. E o que acontece se o credor tenta cobrar uma dívida depois desse prazo de prescrição? A princípio, nada. Ele simplesmente vai ter uma sentença de improcedência. Mas é aquilo que eu já afirmei, Ele precisa comprovar o devedor precisa comprovar que a dívida foi prescrita, e para isso vai ter que se analisar os prazos, especificamente daquela situação. E, além disso, o juiz precisa reconhecer na sentença também que a dívida está prescrita. Se não houver esses dois elementos, a dívida prescrita vai valer e a sentença vai julgar ela como uma dívida normal. Então, é uma matéria de defesa do devedor. E no caso dessa prescrição, então, da dívida pode ser renovada ou reiniciada através de um processo judicial? Não é que ela pode ser, não é que ela vai ser renovada. Ela pode não ser reconhecida na ação judicial. Alguém pode esquecer que o prazo foi X, ou alguém perdeu o documento que comprova o início da cobrança, entendeu?
Então, a dívida vai ser discutida no processo, e o processo vai definir se realmente aquela dívida prescreveu ou não. E no caso, essa prescrição da dívida pode ser interrompida ou suspensa? Sim, existem várias hipóteses do direito civil que permitem a interrupção ou a suspensão da prescrição. Dentre elas, o ajuizamento de uma ação judicial contra um devedor, ele já interrompe o prazo prescricional. Significa que se eu tenho 5 anos para cobrar alguém, e no primeiro ano eu já ajuizo a ação de cobrança, eu posso demorar 20 anos para essa ação terminar, que a pretensão dessa dívida não vai estar prescrita. Entendeu? Então, um dos motivos que a gente tem de interrupção ou suspensão da prescrição é o próprio ajuizamento da ação. Mas existem outros também previstos no Código Civil. Entendi. E, doutor, existe alguma diferença nesse prazo de prescrição dependendo do tipo de contrato? Ou seja, pode ser escrito, verbal, eletrônico, ou tudo a mesma coisa? Não. Com relação ao contrato especificamente, não. O que diferencia os prazos prescricionais é o tipo de direito. Então, por exemplo, se a gente está falando de uma situação de direito civil, a gente vai analisar a prescrição do Código Civil. Se a gente está falando de uma atuação no direito do consumidor, nós vamos analisar a prescrição no Código de Direito de Defesa do Consumidor. Se a gente está falando de uma atuação do direito tributário, nós vamos analisar a prescrição prevista no Código Tributário Nacional. Se a gente está falando do direito penal, a gente vai ver a prescrição do direito penal. Então, cada ramo do direito normalmente tem a sua regra específica sobre prescrição. É isso que vai interferir na discussão jurídica específica. E o que acontece, doutor, se uma dívida prescrever, mas o devedor continuar pagando essa dívida voluntariamente? A princípio não há problema nenhum, né? Quando a pessoa paga uma dívida prescrita espontânea, ele está reconhecendo realmente que a dívida existiu, só que o credor perdeu o prazo de poder exercer aquele direito, ou de cobrar aquela dívida. Mas, a princípio, não há problema nenhum de se pagar uma dívida prescrita. O que pode acontecer, muitas vezes, é a pessoa pagar uma dívida prescrita, descobrir que pagou essa dívida estando prescrita e querer pegar de volta. E aí o direito também não permite que ele faça isso. Então, uma vez que eu tenha pago uma dívida prescrita, eu não posso cobrar de volta aquilo que eu paguei porque eu devia, eu só não paguei porque o credor não exerceu o direito no tempo previsto aí. E, no caso, o prazo de prescrição de uma dívida, ele pode ser alterado de um acordo entre as partes envolvidas, doutor? Normalmente não, tá? Os prazos prescricionais estão previstos na legislação e normalmente as partes não têm a possibilidade de abrir mão com relação a isso. É claro que quando a gente fala de direito civil, o direito civil estabelece um contrato entre as partes, uma relação entre as partes. De certo modo, elas podem até se manifestar a favor disso, mas normalmente não é tolerado não, tá? Entendi. E, doutor, como que a prescrição de uma dívida é tratada em casos de falência ou recuperação judicial? Bom, aí nesses casos é a mesma situação, né? Se houver o procedimento de falência ou procedimento de recuperação judicial, essa dívida muitas vezes ela vai para o que a gente chama de um quadro de credores e ali a pessoa vai entrar numa fila de cobrança e vai esperar o processo terminar. Se sobrar algum dinheiro para pagar todos os credores, ela vai receber lá no final do processo de falência. Nós temos processos de falências aqui no Brasil que tem 20, 30 anos de discussão judicial a respeito disso. Então, você imagina que uma pessoa pode estar há 10, 20, 30 anos esperando receber alguma dívida de alguma empresa, né? E só vai receber no final do processo, quando o processo finalizar. E aí, quando você ajuiza, habilita seu crédito na falência, você também interrompe ou suspende o prazo prescricional. E aí pode se demorar quantos anos forem, né? Quando sair a decisão, a pessoa vai receber de qualquer forma. Doutor, a prescrição de dívida e o superendividamento, elas devem estar bem relacionadas, né, do contexto jurídico e financeiro. Como é que a prescrição de uma dívida pode influenciar a situação de superendividamento de uma pessoa? Olha só, isso é importante. No caso, por exemplo, das dívidas de modo comum, a gente tem normalmente o prazo prescricional de 5 anos. Isso significa dizer que as instituições financeiras e as pessoas que têm dívidas com essas instituições financeiras, elas precisam ajuizar ações judiciais contra essas pessoas dentro desse prazo. Então, a pessoa que está super endividada, pode ser que ela tenha várias dívidas ao mesmo tempo. Se as instituições financeiras não tomarem essa providência no prazo da lei, essas instituições financeiras provavelmente não vão conseguir receber esses valores. E aí,
vai acontecer exatamente aquilo que eu falei no início. Você vai ajuizar uma ação, né, de uma dívida prescrita e o devedor a primeira argumentação que ele vai trazer é que a dívida não pode ser cobrada mais porque ocorreu a prescrição. Então, a prescrição das dívidas tem muita relação, sim, com o superendividamento, já que as pessoas superendividadas normalmente estão superendividadas por uma série de dívidas ao mesmo tempo, né? E aí muitas pessoas, inclusive, tentam lidar com isso para que as dívidas vão prescrevendo ao longo do tempo e as instituições financeiras não consigam cobrar essas dívidas dessas pessoas. Mas lembrando sempre, né, se a instituição financeira ajuizou ações judiciais, essa ação interrompe o prazo prescricional e aí, independente do tempo que demorar, essa discussão vai acontecer no Poder Judiciário. Então, a gente não pode contar muito com isso. Tá certo. Doutor Júlio, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Justiça. Obrigada por todas essas informações e aproveite bem a sua terça-feira de carnaval. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição de vocês. Um abraço para todos da Rádio Justiça. Até a próxima. Bom, nós acabamos de falar com o doutor Júlio Moraes Oliveira, ele que é professor e advogado. Agora são 2